Nós queremos falar hoje, irmãos, sobre salvação. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas todas as vezes que eu estou subindo para pregar aqui na igreja, pelo menos nos domingos à noite, a gente tem tentado trazer princípios, fundamentos para nós aqui da igreja. Da última vez que eu preguei aqui na noite, eu trouxe o fundamento da graça. Quantos lembram? Nós pregamos sobre a graça. Hoje vamos falar sobre a salvação. Da próxima vez que eu for pregar, bem provavelmente eu vou falar sobre justificação. Da outra vez vai ser sobre santificação. Todos os elementos básicos da fé em Cristo Jesus, nós vamos caminhar sobre eles. E hoje vamos falar sobre a salvação. Nosso desejo hoje, irmãos, é mais do que falar, né? É que o nosso coração seja constrangido pela salvação, por aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos entender isso. Todos nós sabemos que nós fomos, né? Todos nós somos salvos por quem? Por Jesus Cristo. Todo mundo fala, Jesus Cristo me salvou. Isso é verdade. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: Jesus, ele te salvou de quê? De quem Jesus te salvou? Foi do diabo? Jesus te salvou do inferno? Os irmãos que acompanham os estudos de quarta-feira já estão mais ligados nisso, né? Então não dê spoiler não, tá, irmãos? Fica quietinho aí. Tô brincando, pode participar. Obrigado, querido. Eu tô brincando, vamos participar, viu? É bem provável que nós vamos repetir algumas coisas dos estudos de Romanos, de Hebreus, mas a gente vai querer ser um pouquinho mais específico hoje. E que o Espírito Santo possa nos ensinar hoje, irmãos. João capítulo 3. Nós vamos chegar no João 3,16, que fala assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Beleza, nós vamos chegar lá. Mas antes disso, vamos começar no versículo 14. João 3,14. Diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aqui, irmãos. Para começar aqui, né, tem algo até estranho aqui. Jesus, ele compara a salvação, a sua missão de salvar, com a serpente de metal, a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. É isso que fala no versículo 14. Ele compara a sua salvação com essa serpente de bronze, essa serpente de metal. Então, irmãos, qual que é a minha proposta hoje? A gente vai falar de Jesus, a gente vai falar da salvação, mas eu acredito que se a gente entender o sentido, o que é essa serpente que foi levantada no deserto, vai ficar muito mais fácil para você entender o que é salvação. Então, o nosso assunto é salvação em Jesus. Só que como Jesus ele comparou essa salvação com essa serpente, se a gente entender o que aconteceu nesse período onde foi levantada essa serpente, você vai entender claramente o que é a salvação. Então, deixa guardado aí, João, e vamos lá para Números 21, versículo 5.
Jesus citou algo do Antigo Testamento. Então é sobre esse texto agora que nós vamos ver o que tem a ver isso com salvação. Números 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Irmãos, esse povo é doido, né? O povo de Israel, eles estão falando na cara de Moisés que eles estão cansados de comer o maná. Assim, por que você fez eu sair de lá para ficar aqui no deserto? Porque aqui só tem esse pão, que eu estou cansado de comer desse maná. Eles queriam coisas novas. Então, como que começa a história aqui, irmãos? O povo de Israel recusou o alimento que Deus tinha para eles. O maná, a provisão de Deus não era mais o suficiente para eles. Eles queriam algo mais. Israel passou a ser um povo que não se contentava mais com aquilo que Deus tinha para eles. Beleza? Então, está começando assim. Então, versículo 6. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Essa expressão serpentes ardentes, entenda cobra venenosa, serpentes venenosas, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Então aqui, pelo fato de o povo estar se rebelando contra Deus, o povo voltou as costas para Deus, querendo viver da forma que eles queriam. O próprio Senhor enviou o quê? Um castigo para Israel. Serpentes começaram a picar e muitos morreram. Então, entenda isso. Não foi o diabo que mandou a serpente. O povo de Israel não estava morrendo porque o inimigo se levantou furioso. Não. Deus estava castigando Israel pelo fato deles terem dado as costas para Deus. Até aqui beleza, né? A ira de Deus se acendeu contra o seu povo e ele enviou um castigo. Versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aí depois do castigo de Deus veio o que, irmãos? Veio o arrependimento. O povo se arrependeu diante de Deus, viram que fizeram coisas erradas, se colocaram na sua posição novamente. Então Moisés, ele ora a Deus para que Deus não mais castigue o povo. Beleza? Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, uma serpente venenosa, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e a colocou sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Então é essa serpente aqui que Jesus está comparando a sua obra salvífica. O povo era picado, eles iam morrer, mas quando eles iam lá mancando, ferido, e olhava para aquela serpente, acontecia um milagre, e eles não morriam, eles recebiam novamente vida. Aí você começa a entender o que é a salvação. Quando você olha para Jesus, o Jesus Cristo pendurado naquele madeiro, lá na cruz do Calvário, quando você tem os seus olhos fitos nele, ali você encontra vida. Estão entendendo o porquê que nós viemos para essa história? Porque se Jesus usou ela como uma parábola, significa que é importante para mim e para você. Então, nessa história aqui, o povo desobedece a Deus. Deus
a ira de Deus se acende contra o povo. Deus envia um castigo. Depois, o próprio Deus, o mesmo Deus que enviou o castigo, ele envia a salvação, ele envia o escape. Isso, irmãos, é o resumo da salvação. E eu quero que você entenda, Deus, ele não removeu as serpentes. As serpentes continuaram picando as pessoas. O castigo, a ira de Deus, estava ainda se manifestando em cima do povo. Mas, ao mesmo tempo que tinha o castigo, Deus também proveu a salvação. Mesmo o próprio Deus que deu o castigo, estava com a sua ira acendida contra o povo. Esse mesmo Deus, ele deu o escape. Ele deu o veneno, mas trouxe o antídoto. A salvação em Jesus, irmãos, é exatamente isso. Esse é um resumo, irmãos, se você pensar bem, da salvação em Jesus Cristo. Deus criou o homem à sua imagem, Adão e Eva. Deus fala com Adão e Eva. Você pode provar de tudo que tem aqui nesse jardim. Mas está vendo ali, aquela árvore ali? Ali você não toca. Não foi isso a história? Adão desobedeceu a Deus, Eva desobedeceu a Deus e comeram daquilo que não podia. A ira de Deus se acendeu contra o homem. Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas você percebe na história o que aconteceu? Adão e Eva não morreram a morte física instantaneamente. Na hora que eles provaram daquele fruto que não podiam comer, eles morreram espiritualmente. Eles se tornaram inimigos de Deus. Eles foram expulsos do jardim da comunhão. Isso aconteceu de forma instantânea. Só que mesmo isso veio o castigo da morte, a ira, o castigo eterno. Tudo isso está englobado na sentença. Deus irado com o homem. Só que o mesmo Deus que dá essa sentença é o mesmo Deus que promove o escape. Esse escape tem um nome, se chama Jesus Cristo. Então, é necessário que você entenda o que é salvação. A salvação de Jesus, ele não está te salvando do diabo. Jesus, ele não está te salvando do inferno, embora essas coisas estão ligadas. Mas Jesus, ele está te salvando de algo muito pior. Ele está te salvando das mãos de um Deus irado. Isto é a salvação em Jesus. Então vamos tentar aqui, nos tempos que nós temos, aprofundar um pouquinho nesse assunto. Jesus te salvou da ira de Deus. Romanos 3:23 vai falar assim lá, né? É um texto que todo mundo conhece. Porque todos pecaram. E o que? Destituídos, afastados estão da glória de Deus. Irmãos, essa expressão todos pecaram, ela é muito mais importante do que falar dos nossos pecados que nós cometemos dia a dia. Esse todos pecaram está mais falando do pecado de Adão do que do seu pecado. Todos pecaram onde? Está falando do pecado de Adão. O pecado de Adão contaminou toda a raça humana. Porque Adão e Eva pecaram. Depois todos os seus filhos vieram com esse pecado embutido em cada um deles. E aqui estamos nós, seres humanos, contaminados, destinados ao inferno, destinados à morte. Aquele castigo que Deus falou para Adão, ele está sobre toda a humanidade. Todos pecaram. É aquele negócio, nós falamos aqui na quarta-feira. Quem aqui já trabalhou ou já viu numa empresa
algo assim, alguém que trabalha com controle de qualidade. A pessoa vem passando as peças assim, ele pega, mede, olha a belezinha e fala, essa tá boa, essa tá ruim, essa tá boa, essa tá ruim. Depois do pecado de Adão, irmãos, todo mundo que veio sendo produzido já vem com defeito de fábrica. Tá ruim, esse tá ruim, esse tá ruim, esse tá ruim. Por quê? Não há nenhum justo. Não há nenhum justo sequer. Então, a salvação tem a ver com isso. Todos temos defeito de fábrica. Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 12 fala. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Tá vendo? Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Percebe? Esse todos pecaram fala muito mais do que os seus pecados que você comete hoje. Porque estes pecados que você comete hoje, a raiz desse pecado se encontra em Adão. Então, a gente costuma falar, né? Nossa, fulano é tão bonzinho, ele não trai a sua esposa, ele ama seus filhos, ele não bebe, ele não fuma, ele não trai a esposa. Nossa, para ele só falta Jesus. Quem nunca falou isso, né? Então, irmãos, se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Seu destino é o inferno. Sendo bonzinho, fazendo todas essas coisas. Ele precisa olhar para o Calvário, ele precisa olhar para Jesus naquela cruz. E naquela cruz, ele recebeu o antídoto, a salvação. Assim como eles olhavam para aquela serpente de bronze levantada. Sem isso não tem jeito. É muito mais do que você fazer algo, de você tentar ser bonzinho, de você tentar, não, querido. Isso diz muito mais para aquilo que Jesus fez. E é para todo mundo. Você imagina na época de Israel lá, uma cobra picou fulano. Aí ele ouve a mensagem e fala assim, ó, corre lá, vai lá olhar para a serpente de bronze. Ah, eu olhar para isso? Eu vou procurar um médico. Isso é bobagem. Você crê nessa coisa aí? É doido. Percebe que a mesma atitude de fé foi cobrada deles também? Sempre foi pela fé, irmãos. Mesmo no Antigo Testamento, sempre foi pela fé. É igual você fala hoje com a pessoa, ó, Jesus te ama. Vem para Jesus e fala, você é doido, velho? Que negócio é esse? É necessário crer. E muitos morreram porque as serpentes estavam lá ainda. O castigo, a sentença foi decretada. Mas o mesmo Deus que em justiça, ele pune o pecado. Esse mesmo Deus em amor, ele traz também a resposta. Ele traz o antídoto. É isso que nós temos que entender, irmãos. Jesus, ele nos salvou da ira de Deus. Não se engane, irmãos. O pecado, ele ofende a Deus. O pecado de Adão ofendeu a Deus. Ele contaminou toda a criação. O pecado que você comete hoje, o seu pecado ofende a santidade de Deus. O Senhor não gosta do pecado. Deus odeia o pecado. Sempre odiou e sempre vai odiar. E essa ira de Deus, ela precisa ser descarregada. Deus é um Deus que a ira dele, ele vai ser derramada, irmãos. Não se engane. Você que está aqui nessa casa, você que está me ouvindo pela internet, um dia Deus vai pedir conta de você, de todos os seus atos.
Deus é um justo juiz, ele vai pedir conta de cada um de nós, daquilo que nós fazemos e também daquilo que nós deveríamos ter feito. Não se engane, mas o mesmo Deus que age dessa forma, ele também promove a salvação. Olha comigo isso aqui, irmãos, ainda falando sobre a ira de Deus. Mateus 26, a partir do 36. Jesus lá no monte do Getsêmani. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai comigo e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, irmãos, Jesus está se preparando para a cruz. Pouco tempo depois disso aqui, chegou lá Judas com os soldados, prenderam Jesus e ele foi crucificado. Uma tristeza profunda toma conta do nosso Senhor. E ele ora, né? Pai, não tem outra forma de o Senhor fazer isso? Se for possível, passa de mim este cálice. A pergunta aqui, irmãos, é essa: o que é esse cálice? Irmãos, Jesus aqui, ele não estava falando das chicotadas. Jesus aqui, ele não estava chorando, ele não estava entristecido por causa dos chutes, por causa do soco que ele levou. Jesus não estava aqui angustiado por causa dos cravos penetrando nas suas mãos e nos seus pés. Jesus aqui, ele não estava chorando, triste, porque uma coroa de espinhos ia penetrar na sua cabeça. Não, era algo muito mais terrível do que isso. Quando ele fala que passa de mim esse cálice, existe um cálice na Bíblia, irmãos, que eu e você precisamos saber dele, mas que eu não quero que nenhum de nós venhamos a provar dele. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. É isso que eu creio. Quando Jesus está falando aqui, passa de mim esse cálice, eu não quero, não tem outro jeito, Senhor, da gente fazer tudo isso, sem que eu prove do cálice da sua ira. Aí o pai fala com ele: não. Então ele fala: cumpra a sua vontade, Senhor. A ira de Deus. Então que cálice é esse? Vamos ler aqui rapidamente. Salmo 75, versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as beberão. Quer dizer, tem um cálice, tem algo na mão de Deus que ele vai derramar sobre os ímpios. É esse cálice que o Senhor Jesus está falando. Não tem jeito, Senhor, disso passar de mim. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice da sua ira. Bebestes e sorvestes os sedimentos do cálice do atordoamento. Novamente falando que na mão do Senhor tem um cálice que ele derrama quando ele está irado. Mais uma, Jeremias 25, versículo 15. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão esse copo do vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações,
as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. Então, irmãos, de alguma forma, a Bíblia, ela usa essa simbologia de um copo cheio que está na mão de Deus. E o Senhor derrama dessa ira, daquele líquido que está nas mãos dele sobre as nações. Isso é uma simbologia que a Bíblia usa para nos ensinar que quando Deus ele se ira, a ira dele é derramada. Quando você vê Deus castigando os povos na Bíblia, as nações, castigando Israel, é quando a ira do Senhor se acende e ele faz essas coisas. Quando você estuda Apocalipse, quando você vê lá os 7 selos sendo abertos, as 7 taças sendo derramadas, que taças são essas, irmãos? É a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Então, quando Jesus fala assim, passa de mim esse cálice, é exatamente isso que ele está falando. O cálice da ira do Senhor foi derramado sobre Jesus. É isso que angustiou Jesus, muito mais do que o sofrimento natural. Foi o peso que ele carregou espiritualmente por mim e por você. Aquilo que estava reservado para você. Quando você fala assim, Jesus pagou o preço. Que preço foi esse, irmãos? É esse que eu estou te falando. A ira de Deus foi aplacada em Jesus. Naquela cruz, o meu Senhor, o seu Senhor, ele foi esmagado, ele foi moído. Por quê? Porque essa foi a porta aberta para Jesus, para que você pudesse ser salvo. Salvo de quê? Daquilo que Deus vai fazer na face da terra. Então, pregar o evangelho, pregar a salvação, você precisa saber disso. A salvação é o quê? É Jesus te livrando, é Jesus te salvando, é Jesus te libertando de um castigo, te livrando das mãos de um Deus irado. É muito mais do que o diabo, irmãos. Se o diabo se levanta contra você, você tem quem te socorrer. Deus te socorre. Agora, pensa se Deus está irado contra você. A pergunta é, quem vai te socorrer? Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Você está conseguindo entender a grandiosidade daquilo que Jesus fez, sem precisar de fazer nada, simplesmente porque ele nos amou? Aí nós vamos entrar lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele trouxe Jesus. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo, olha aí, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Aqui, irmãos, está relatando como a ira de Deus recaindo sobre Jesus.
Os nossos pecados recaindo sobre Jesus e Deus esmagando, Deus moendo Jesus. Não era para ser ele, irmãos. Era para ser você. Era para ser eu. Mas nós só podemos nos achegar a Deus hoje, por quê? Porque esse preço foi pago. Nós gostamos de falar que Jesus, nossos pecados foram perdoados. Sim, foram perdoados. Só que a dívida foi paga. Foi perdoado, não foi da seguinte forma, falar assim, não, você me devia. Não, acabou, morreu Bahia, não tem que pagar, não, não. O Pai cobrou cada centavo daquilo que nós devíamos. Só que ele pagou isso, ele cobrou, não foi de você, ele cobrou do seu próprio filho naquela cruz. Então, quando você olhar para a cruz, você precisa de olhar a compaixão de Jesus. Quando você olhar para o Calvário, para você ser livre das picadas da serpente, você deve olhar para ela com gratidão. Porque Jesus fez algo por mim e por você, querido. E se você tiver um pouquinho de revelação disso, vai ser o suficiente para você viver toda a sua eternidade aos pés dele, falando simplesmente, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso é salvação, irmãos. Ela é o escape da ira de Deus. Deus, ele vai derramar toda a sua ira sobre a face da terra. Todos seremos julgados, não se engane. Mas se você está em Cristo, a ira de Deus já não vai mais recair sobre você. Por quê? Porque a ira de Deus já foi cobrada em Jesus. Então você hoje é uma pessoa livre. A liberdade, irmãos, é isso. Ah, eu estou livre do diabo. Sim, é verdade, mas isso é uma consequência. Você está livre de quê? Porque hoje, antes você era inimigo de Deus. Hoje você faz parte da família de Deus. Isto é a salvação. Isso é algo escandaloso, irmão, se você começar a pensar nisso. A ira de Deus não vai mais recair por você. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. A ira de Deus que seria descarregada sobre você, ela já foi descarregada sobre Jesus. Então Jesus te salvou. Isso é salvação, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, o que fala aí, irmãos? Seremos por ele salvos da ira. Por ele ter morrido por você, você hoje está salvo dessa ira de Deus que vai ser derramada. Isso aqui, irmãos, é uma das bases que nós acreditamos que vai haver o arrebatamento. Porque o que são os 7 últimos anos aqui nessa terra? É Deus derramando a sua ira sobre a face da terra, não é verdade? As 7 taças, os 7 selos. Se Jesus já pagou o preço, se a ira de Deus já recaiu sobre Jesus, não tem sentido nenhum a igreja estar aqui para passar por essa ira, porque o preço já foi pago. Então, meu querido, se prepara para o arrebatamento. Está mais perto de nós do que você imagina. 2 Coríntios 5, 21, vai falar o que lá, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Deus é perfeito. A mesma medida que Deus tem de justiça, Ele tem de amor.
O mesmo Deus que derrama a ira dele precisa ser derramada sobre o pecado, porque Deus não pode mudar quem ele é. Mas esse mesmo Deus que tem essa fúria contra o pecado, é o mesmo Deus que age em compaixão e amor. Por isso que tem Jesus Cristo na história, irmãos. Você quer ver outro exemplo disso? Lembra de Noé, queridos? Nós não vamos nem ler o texto aqui, Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade era imensa, então Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. A ira de Deus se levantou de novo contra toda a humanidade. O que Deus falou? Vou destruir todo mundo. Aí chega lá no versículo 8. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus falou assim, ó, ninguém aí presta, vou fazer um backup, vou matar todo mundo, vou reiniciar a criação. Aí ele vira e olha assim, mas tem Noé ali. Não dá para fazer isso. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus mandou o castigo? Mandou. Deus, o dilúvio veio. Mas da mesma forma que Deus castigou ali, irmãos, o que Deus fez? Deus proveu o escape. Deus proveu a salvação também. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você ficar preso somente em uma parte, não, Deus é completo. Como que esse Deus é tão mau que faz isso, que destrói tudo? Sim, ele destrói, porque ele não pode mentir contra ele mesmo. Mas da mesma forma, ele provê a solução, a salvação. E pensa comigo, irmãos, apenas Noé achou graça aos olhos de Deus. Pela obra que Noé fez, a mulher dele foi salva. Pela obra que Noé fez, os filhos dele foram salvos, as noras dele foram salvas. A porta da arca estava aberta. Deus queria castigar todo o pecado ali, mas se o pior dos pecadores daquela geração, se eles tivessem olhado para a arca e tivessem entrado nela, ele também seria salvo. Sim ou não, irmãos? Ou será que Noé falava assim, não, sai daqui, que isso aqui não é para você? Não, estava lá, a arca estava lá, com a porta aberta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele provê a salvação em meio à sua ira. E a nossa salvação se chama Jesus Cristo. Essas pessoas que entraram na arca, além de Noé, eles não foram salvos por quem eles eram. Eles foram salvos por causa de Noé. Assim também é a salvação, irmãos. Não é por quem eu sou. Não é por aquilo que eu faço. É por causa dele. É por causa que Jesus construiu uma arca. E essa arca está com a porta aberta hoje. E ele fala, vem, pode entrar. Você não precisa passar por aquilo que está vindo. Há salvação para você. Assim como eles foram salvos por quem Noé foi, por aquilo que Noé fez, nós somos salvos por quem Jesus é, nós somos salvos pela obra que Jesus fez. E a arca de Jesus hoje, na face da terra, se chama igreja. O pessoal usa até aquela analogia, né, que eu nem concordo muito não, mas é até engraçado. Na arca, eles ficaram na arca, mas com tanto de bicho, imagina o cheiro, o fedor daquele negócio, os bichos com fome. Mas fora da arca, foi muito pior, não foi? Não vou ficar na igreja não, porque a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Eu não quero isso não. Vai lá para fora então, para você ver. Romanos 5:14. No entanto,
A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, o que está falando aqui? A morte, né? O castigo, ele veio sobre aqueles que não tinham pecado. Quem pecou foi Adão, mas nós também pagamos o preço pelo pecado dele. Mas não é assim o dom gratuito como na ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo, olha aí, o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Resumindo aqui, por causa do pecado de Adão, nós fomos condenados. Mas o dom, a justiça, o ato de Jesus na cruz do Calvário foi muito maior do que isso, porque ele veio para perdoar o pecado que Adão cometeu. Só que ele veio para fazer algo muito maior do que isso. Além do pecado que Adão cometeu, o sangue de Jesus na cruz do Calvário aplacou o pecado dele e também é suficiente para perdoar os seus pecados que você comete hoje. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi o suficiente para perdoar os pecados que você já se arrependeu, os pecados que você comete hoje, mas não tem consciência ainda que é pecado, e foi suficiente para até pagar o preço dos pecados que você vai cometer amanhã. O sangue de Jesus, queridos, foi suficiente. Nada mais é necessário. A obra da cruz foi completa. O melhor de Deus ainda está por vir? Não, o melhor de Deus já veio. Oh, Jesus. Então, irmãos, vamos voltar agora para o texto de João, no capítulo 3. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso aqui ficou claro já, né? Aquela serpente de metal era o antídoto contra a morte. Deus enviou o castigo, mas enviou a salvação. Assim como Jesus é a nossa salvação do castigo de Deus sobre a raça humana. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue perceber, irmãos, que o coração de Jesus aqui, o coração de Deus, ele está muito mais interessado em salvar do que você passar pela ira? A ira vem porque vem, mas o Senhor está falando, oh, tá, tem uma salvação, tem uma porta aberta para você. Agora eu queria que a gente lesse bem alto aqui o versículo 16, todo mundo junto. Vamos lá? Porque Deus... mas tenha a vida eterna. Você consegue pensar, irmãos, em João escrevendo esse versículo? Qual foi o tamanho do amor de Deus? Ele não conseguiu medir. É 1 metro, 2 metros, é 5 quilos, 1 tonelada. Não. Deus amou o mundo de tal
Qual maneira! Que deu o seu único filho. Agora, irmãos, o 17 ainda é mais constrangedor para nós. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, qual é o tipo de evangelho que nós pregamos hoje, queridos? Qual é o Jesus que você tem pregado? O que condena ou o que salva? Versículo 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso é a salvação, irmãos. Todos estão condenados, todos estão sendo picados pelas serpentes, mas aqueles que conseguem olhar para ela ali no alto, esses conseguem alcançar a vida. Esta é a mensagem da salvação. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Irmãos, isso a gente precisa de entender. Todos já estão condenados, todos estão nas trevas, mas quando olhamos para Jesus, somos salvos. Jesus não veio para condenar. A condenação já está dada desde Adão. Jesus, ele veio para nos salvar dessa raça adâmica. E nos faz o que, irmãos? Novas criaturas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. É por isso que Jesus, quando o Pai olhar para você, ele não pode ver você, ele tem que ver Jesus. Você tem que estar em Cristo, fazer parte do corpo, onde Jesus é o cabeça e nós o seu corpo. Quando o Pai olhar para você, ele não pode ver olhar para mim, eu vou falar de mim, né? Ele não pode olhar para o Rafael e achar o Rafael ali, não. Ele tem que ver Jesus. Eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar submetido à obediência de Jesus, estar inserido no seu corpo. Aí sim nós somos essa nova criatura. Tem uma historinha que eu gosto muito no Antigo Testamento, de Esaú e Jacó. Esaú era o irmão mais velho. A bênção era sempre para o irmão mais velho, né, o primogênito. E Jacó queria essa bênção de qualquer forma. Então, Jacó, para ele conseguir a bênção do irmão mais velho, o que ele teve que fazer? Ele teve que se passar como se ele fosse o irmão mais velho. Então, a Bíblia fala que Esaú era peludo. O que Jacó fez? Colocou lá a pele de carneiro, lá o pelinho nele. Jacó era um homem de caça, né? Ele era o cara caçador, o valentão. E para Jacó chegar diante do pai dele, ele vestiu uma roupa do irmão dele, com o cheiro do campo, o cheiro da caça. Ele se preparou todinho para chegar diante do pai. O pai tinha que ver no filho mais novo a figura do filho mais velho. Isso, irmãos, fala muito para mim de como eu e você precisamos estar quando nós chegarmos diante do pai. O pai vai ter que chegar, olhar para você, assim, vem cá, deixa eu sentir seu cheiro. Esse é o cheiro do irmão mais velho. Esse tem cheiro do irmão mais velho. É ele mesmo.
Ah, mas a fala dele não é do filho mais velho, mas eu estou vendo aqui, o cheiro dele é ele mesmo, cara, vou te abençoar, pode entrar. Salvação, irmãos. O pai, ele não vai poder ver o Adão em você, ele vai precisar de ver quem? O filho mais velho, Jesus. E a gente não pode esquecer de forma nenhuma que o que, irmãos? Com quem Jesus está tendo essa conversa? Nicodemos, João 3. Antes dele falar tudo isso aqui, qual foi a conversa? Necessário vos é nascer de novo. É o mesmo contexto, irmãos. Ele está ensinando para Nicodemos sobre os princípios do reino. Nascer da água, nascer do Espírito. Ele está falando aqui de realmente você o quê? Ser nova criatura. E essas novas criaturas, quando você já não tem mais nada a ver com essa raça humana, você já não tem mais nada ligado com Adão, você agora está ligado em Jesus. Você agora não é mais da família de Adão, você agora é da família de Deus. Isso é ser nova criatura. É disso que você foi salvo. Você foi salvo da raça adâmica. E você agora faz parte da família de Deus, a família real. Salvação é isso, irmãos. Através de Jesus, você morre para a natureza de Adão e nasce de novo com a natureza de Jesus. Você passa a ser filho de Deus, assim como Jesus. Você passa a fazer parte da família de Deus. E a gente nunca pode esquecer, irmãos, que tudo isso não é por méritos. Nada que eu venha fazer vai deixar a minha pessoa de uma forma mais especial diante de Deus para que eu possa alcançar a salvação. Não. Não é por mérito nenhum meu. É tudo pelo que Jesus fez. Isso tem um nome. Isso se chama graça. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus fez. Não é pelo tanto que eu oro, pelo tanto que eu jejuo, é por aquilo que Jesus fez. E agora tudo que eu faço é para corresponder a esse amor. É para que eu possa me parecer mais com Ele, que eu possa subir, que eu possa crescer em intimidade com meu Jesus. Efésios 2, versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É o que, irmãos? É um dom, é um presente. Se você se acha merecedor do céu, se você acha que você merece, que Jesus salvou você porque você é o especial, sinto lhe informar, você não entendeu o que é salvação. Se você acha que Jesus salvou você porque você é especial, você não entendeu o que é salvação. O versículo 9 vai falar isso agora para nós. E isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar no céu e falar assim, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui com Jesus porque eu fiz, eu orei, eu expulsei demônios. Não, 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 não. Quando você chegar diante dele, todos nós vamos estar prostrados e vai ter somente um assentado no trono. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos colocar de pé?